Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas. Bom dia, Tayane. É um prazer, primeiro, estar aqui com vocês. Esse que é uma mesa de debates, de reflexão, com muito tempo de antecedência, combinada e acolhida, na verdade, por esse grupo maravilhoso que a Tayane está aqui representando, que foi a primeira pessoa que eu conversei sobre essa ideia, né, da gente conversar para além depois do mestrado e doutorado. Então, vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu me chamo Thaís Recoba, Campodônico, mas eu sempre uso o primeiro nome. Eu sou egressa da PUC, estudei mestrado de 2013 a 2015, depois eu ingressei no doutorado de 2015 a 2019. Alguns eu tive o prazer de conhecer, outros infelizmente não. Então, de primeiro eu quero dizer que é um prazer ouvir vocês falarem. Eu estou tentando acompanhar o seminário, estou com alguns problemas pessoais envolvendo um filho pequeno de 2 aninhos, então não tenho tido essa oportunidade de estar acompanhando vocês e ouvindo os debates, mas sempre que eu posso, eu estou seguindo lá o nosso programa, eu compro os textos e queria já dar os parabéns para vocês, que eu falei no particular para a Tayane, e o quanto é importante a gente se manter firme, né, nesse momento, assim, social, político, econômico, pandemia ainda, né, algumas pessoas acreditam que é um pós-pandêmico, mas, na verdade, a gente está na pandemia, nós estamos vivendo ainda os reflexos dessa pandemia, com níveis de desigualdade socioeconômica imensuráveis, com o nível de desemprego aumentando, com a fome batendo a porta, pessoas morando na rua, um aumento expressivo, né, com ausência de direitos sociais e a luta ainda por direitos antes conquistados e que a gente ainda busca, né, a efetividade desses direitos para a grande minoria das pessoas, né? Então, eu quero dar os parabéns, todos os debates, todas as mesas, os GTs, os textos que foram oportunizados, da gente estar tendo o início das apresentações. A educação é uma luta, né? É um desafio. Então, a gente vai estar conversando ao longo da manhã de hoje até o meio-dia, e aí eu já queria meio que dar, assim, um norte do que eu tinha pensado, né? Isso é uma mesa de debates, isso não é uma aula, isso não é, eu não sou a dona da verdade, então eu quero ensiná-los a fazer o que fazer depois do mestrado e doutorado, né? Na verdade, eu pensei nessa proposta como uma rede de apoio mesmo. A gente vê tantas redes de apoio durante o mestrado e durante o doutorado, né? O que fazer, como fazer, qual é a escrita, e aí a gente se pergunta assim, e depois, né? Tô lá com o negócio na mão, com o certificado na mão, faço o que com isso agora? Então, assim, como eu me senti, na verdade, eu queria externalizar isso para todos nós, né? E que a gente pudesse ter essa compreensão de que a gente pode se apoiar, que a gente não é concorrente, em que pese em determinadas áreas se assemelham. Na verdade, eu acredito numa sociedade coletiva, uma sociedade em que todos deverão crescer juntos e há espaço para todos, né? Eu sempre digo isso, não queira competir comigo, porque eu não vou competir. Eu vou te auxiliar a encontrar o teu espaço, a estar junto nessa busca que se chama encarnação, né, no meu entendimento, nessa busca que se chama Terra. Então, assim, eu, no caso, fiz mestrado em Ciências Sociais, doutorado em Ciências Sociais, e a minha formação é jurídica. Eu venho do direito, sou advogada, sou ativa, né, sou uma advogada que parou para fazer o mestrado, parou para fazer o doutorado, e agora estou retomando minhas atividades faz 2 anos que eu terminei o doutorado, em 2019. Sou mãe de 2 filhos, sou uma mãe típica e uma mãe atípica. Tenho um filho com uma necessidade especial, ele tem síndrome de Down e tem uma cardiopatia congênita. Então, eu sou muito militante, envolvida em temas referente à minha pesquisa, que é a temática indígena, a minha pesquisa acadêmica, né? Então, eu trabalho com a questão indígena, desenvolvi uma atividade denominada saúde indígena. No doutorado, eu desafiei a questão do reconhecimento dos povos indígenas na Constituição. E a vida me trouxe para o direito social, né? Milito há 12 anos na área social do direito, então eu trabalho com perspectivas totalmente voltadas à área social. Direito do idoso, direito da mulher, direito do adolescente, direitos humanos acima de tudo, direito das pessoas com deficiência. Então, todas essas áreas de humanas me fazem, hoje, estar envolvida em diversos temas, né? E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que é isso mesmo. Na verdade, nós, cientistas sociais, nós, educadores, nós, professores, quando termina
pesquisa, formalmente falando, né, no mestrado e doutorado, ela não termina, né? Então, assim, ela recém-inicia, ela começa, na verdade. Porque aí é a partir de um lugar onde a gente vai, a partir de um lugar onde a gente vai desenvolver nossas potencialidades, né? A gente vai pesquisar, a gente vai estar divulgando para a sociedade, a gente vai trazer o que a gente tem de conhecimento. E essa ideia de trazer o que a gente tem de conhecimento, no meu entendimento, é assim, não é, o teu campo de pesquisa não vai te limitar, porque tu é um ser social, tu é um ser político, tu é um ser para além daquela pesquisa, né? A pesquisa do mestrado e doutorado, ela vai te dar ferramentas para, que nem eu brinco, para que as sinapses façam sentido e a partir de então tu vai estar desenvolvendo diversos temas, né? As nossas perguntas, né, do CARD, enfim, ela é e depois, né? Os caminhos após a pesquisa do mestrado e doutorado. E o nosso objetivo, quando foi pensado nesse card, era vamos tentar sinalizar os caminhos possíveis após a entrega da tese, né? Questionando a etapa seguinte da formação. Eu não tenho essas respostas. Eu vou dizer para vocês logo de imediato, assim, eu não tenho essas respostas, principalmente numa sociedade hoje em que a gente verifica o quanto nível de valorização a educação tem, né? Então, numa mesa anterior que eu estava assistindo a Thaís falar, e parabenizo já de imediato, assim, era isso, né? O quanto as ciências humanas estão sendo desafiadas, né? O quanto as pessoas entendem que o eu acho, eu penso, o que a minha opinião é científico, né? E assim, não é científico. Ciências humanas, fazer pesquisa científica, é tu ter uma metodologia, é tu seguir um referencial teórico, é tu buscar outros profissionais que já falaram sobre aquilo, né? E a partir dessa construção, tu vai dar a tua marca, tu vai dar o teu nome, tu vai dar o teu engajamento, tu vai dizer o que a Thaís pensa, o que a Tayane pensa, o que o Felipe pensa, mas tu vai estar amparado, né, cientificamente, em outros profissionais que fizeram uma construção metodológica e crítica daquele tema, né? E acho que isso é um pressuposto muito necessário para a gente entender que ciências humanas, pesquisa científica, é conhecimento compartilhado, né? Tem que ser compartilhado, tem que ser algo elevado à potência de ciência, né? De ser comprovação, de ter uma hipótese, a gente levantar uma hipótese. Talvez os objetivos que eu vou ter, eles não vão ser resolvidos ou não, e a gente não precisa resolver, né? A pesquisa vai te dar um caminho, tem que ter um sentido social, no sentido de fazer utilidade, mas não aquele utilitarismo pobre, né? Que vai dizer sim ou não, que é binário, que vai dizer se está certo ou errado, que é julgador, né? Mas aquela utilidade que vai trazer para a sociedade uma razão de existir, uma razão de ser, né? Então, assim, todos os trabalhos têm esse viés, né? Tem esse caráter, pelo que eu observei, assim, tem sempre uma tentativa de solucionar o mundo, né? E isso também é um ponto importante, assim, na pesquisa, né? A gente não vai conseguir fazer uma macro-revolução. A gente tem que fazer as micro-revoluções, né? A partir do meu entendimento, e aí a gente vai conseguindo concatenar essas diretrizes, essas ideias. A importância do depois, né? A importância do depois da academia. O que a academia vai te dar? A academia vai te trazer esse arcabouço, né, literário, esse arcabouço metodológico, esse arcabouço de conhecimento. Esse arcabouço de conhecimento, esse arcabouço metodológico, ele vai te servir depois na área de formação. Cada um de nós tem uma área de formação, né? Cada um de nós tem um trabalho sendo desenvolvido e quando entra no mestrado, doutorado, vai estar ali buscando algumas respostas, né? Buscando alguns questionamentos e tentando fazer algumas conexões. No caso, né, o direito não era suficiente para mim. Na verdade, as respostas que as ciências jurídicas me propunha não era suficiente para entender a sociedade. E aí eu quero fazer essa reflexão com vocês nesse sentido, assim, né? O que a gente está fazendo? Em que área a gente encontra? Então, se questiona isso, né? Em que área eu me encontro? O que eu estou fazendo? Que caminho estou trilhando? Mas não nesse momento do mestrado, doutorado. De onde eu vim, né? Eu vim do direito, eu vim da biologia, eu vim do jornalismo, eu vim da medicina, eu vim da odonto, de onde eu vim? E a partir disso, de onde tu vieste, é que tu vai, após o mestrado, doutorado, fazer essas conexões com o que tu estudou. No meu caso, eu vim do direito, minha formação jurídica social. Então, faz sentido, né, eu pensar as ciências humanas, por quê? Porque nas ciências humanas
o estudo é o ser humano, né? E as ciências sociais vai dar conta disso, vai estudar a questão da sociedade, da filosofia, da política, da economia, né? Da antropologia. E o direito vai fazer o quê? O direito não é esse sistema de normas, né? Que regula as condutas humanas. Então, para mim, faz muito sentido no pós-mestrado e pós-doutorado eu resgatar a advogada que tinha dentro de mim e conectar com a cientista social que surgiu a partir dali. Então, o meu convite, na verdade, com essa mesa é que a gente tenha essa perspectiva, né, de que a gente não está construindo uma vida nova, né, a partir do mestrado e doutorado. A gente é tudo aquilo que a gente chegou até ali. Nós somos o profissional que chegou até ali. E com essa bagagem toda que a gente trouxe na graduação, a gente vai acompanhar, vai complementar com o mestrado e doutorado. O mestrado e doutorado, né, na verdade, eu que passei pelos dois, é uma luta, né? É uma briga de foice, de faca, na verdade. Tu tem 2 anos ali para terminar aquela dissertação, tu tem que publicar artigos, o sistema é muito caótico, né? O sistema é excludente da educação, e se a gente for falar aqui por que o sistema é excludente da educação, nós vamos ficar aqui até 2022. Porque a gente já vem um histórico de exclusão, né, de educação. Então, assim, não foi nos dado o direito de estudar, dado por uma elite pequena, né, de formação inicial do Brasil, branca, homens, né, na sua maioria. E aí foi excluído indígenas, negros, quilombolas, né, pessoas que não tinham renda, que não tinham uma estrutura econômica valorizada, né? Então, assim, toda a nossa gama de construção de direitos sociais, ela é pautada na luta, ela é pautada na revolução. E aí a gente sempre pensa isso, né? A revolução, ela é macro, é uma grande revolução. Não, a revolução, ela é micro. E a gente, através dos nossos elos de contato, através das nossas redes de apoio, através dos nossos contatos, networking, né, que a gente fala, elas vão nos fazer atingir grandes pessoas, grandes públicos, né? Então, assim, o que o mestrado e o doutorado fizeram, e eu acho que a gente pode pegar essa ideia depois, quando a gente sai da academia, né? E logo de início, quando a gente sai, a gente se sente um pouco desamparado. Então, assim, se a gente não tem essa rede, né? A gente tem que ter essa rede de conexões. Eu sempre digo, para mim, no mestrado e doutorado, eles me trouxeram amigos, sabe? Então, assim, o que eu plantei durante o mestrado e doutorado foram amigos. E isso não tem valor, não tem preço, assim, para mim. Eu plantei amizade com diversos professores, eu plantei amizade com diversos colegas, e que hoje são meus parceiros de trabalho, né? Então, se eu tenho que desenvolver um trabalho hoje, uma palestra, alguma coisa, eu sei que, o fulano fala de tal tema, vamos trazer o fulano para falar. Minha colega fala de tal tema, vamos trazer a colega para falar. Então, assim, fortalecer esses laços, fortalecer esses vínculos, essa corrente, essa rede, o primeiro caminho que eu poderia dizer que a gente pode ter pós-mestrado e doutorado. A segunda ideia que eu penso da gente ter quando a gente finaliza o mestrado e doutorado é às vezes a gente não tem muito objetivamente falando o que tu vai fazer, né? O que tu pode fazer quando tu tem mestrado e doutorado? Bom, concurso público para dar aula, no meu caso, essa é a minha grande perseguição, assim, até hoje. Ok, aí o concurso vai te pedir diversas questões. O concurso vai te pedir quantas publicações tu tem, o concurso vai te pedir qual é, por exemplo, a experiência que tu tem, né? Se tu já deu aula anteriormente. Então, assim, cada edital de universidade, e eu já fiz algumas, vai te pedir algumas questões, né? Então, o que eu aconselho, assim, no curso do mestrado, doutorado, vai dando uma olhada nesses editais, vai traçando um objetivo do que tu está pensando em fazer pós-mestrado e doutorado, né? Vai investigando se tu quer dar aula no Rio Grande do Sul, se tu quer dar aula em outro estado, o que precisa para fazer isso, né? Nas universidades federais. E aí não limitar essa questão. No meu caso, eu não estou dando aula ainda, né? Por questões pessoais ainda, estou muito envolvida com meu filho, mas eu não paro de trabalhar. Então, assim, eu faço parte de um grupo, como eu sou advogada, né? Eu faço parte de uma comissão, e aí aproveito para agradecer a presença das minhas colegas maravilhosas, Maria Leonor, Carla Meura, e eu faço parte, então, desse grupo, que é um grupo que trabalha a igualdade racial no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, diversos projetos, diversos temas, diversas abordagens a gente fazer enquanto profissional dentro do nosso núcleo, dentro do nosso grupo, né? Então, assim, eu não parei de trabalhar desde que eu finalizei mestrado e doutorado, e mesmo com o Henrique, assim, na questão de saúde, que agora, inclusive, está no hospital,
né? Então, assim, por quê? Porque o trabalho me alimenta, porque as discussões teóricas, as discussões de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, me alimentam. E eu não acho que, enquanto profissional crítica da educação e profissional do direito, eu deva parar e me calar, porque esse não é o momento. Então, assim, eu acredito que, primeiro que finalizar o mestrado, a gente está no olho do furacão, quem está ali, né? Depois tem que finalizar o doutorado, quem está ali, cumprir aquelas regras do doutorado, né? As publicações de artigos são importantes, né? Eu não pude prestar atenção nisso, porque eu estava já vivenciando, já tinha um filho, né? Que o meu orientador sempre fala que é o filho do mestrado, que eu tive um filho do mestrado. Então, assim, mas são, ok, são perspectivas que me impuseram estar presente na família. E eu abraço de todo o meu coração e não deixei de organizar meus planos, as minhas metas, né? Então, se na manhã de hoje eu puder dizer assim uma dica, né? É assim, primeiro, aproveita o caminho, sabe? Aproveita o processo. Existem muitas metas, muitas regras, muitos objetivos que a gente tem que cumprir enquanto está sendo mestrando e doutorando. Existem. Às vezes a gente não vai dar conta, parece, mas assim, traçar um planejamento, traçar uma meta, voltar lá no início, quando tu quis fazer mestrado, quando tu quis fazer doutorado, rever os teus objetivos, quando tu tá perdido, isso é muito importante, faz muito sentido para quando a gente está muito atucanado. Quando eu finalizei a minha tese de doutorado, eu tinha toda a construção dela na minha cabeça, tinha toda a construção dela no computador, mas eu não conseguia sentar e escrever. Até que um dia o orientador disse, nós temos 30 dias para entregar a tese. E aí eu disse, bom, então tá, dias para entregar a tese. E eu tinha um filho pequeno de 3 anos de idade. Organizei tudo com ele, com a família, com meu marido, enfim, e disse pro meu orientador, tu me leva para a banca? Te levo. Então tá, então vamos lá, 30 dias eu vou te entregar a tese. Então, assim, não ficou como eu gostaria, nunca vai ser o melhor retrato da tua vida, não vai ser, quem sabe? Então, assim, é um caminho. Vamos aproveitar o caminho. O que tu vai fazer com isso, com a tua tese, com a tua pesquisa, com o teu objeto, depois do mestrado, vai fazer mais sentido para ti do que o que tu está fazendo durante. E depois do teu mestrado, da tua tese de doutorado, muitas perguntas que tu te fez lá no mestrado, doutorado, na pós-graduação, vão começar a vir e vão começar a vir as respostas e outras perguntas vão sendo construídas a partir disso, né? Então, a minha ideia é trazer essa reflexão, né, do que fazer pós-mestrado, doutorado e viver o processo é muito importante, né, nesse momento. E aí, com base nisso, como eu falei para vocês que é uma reflexão, que é um processo, assim, e eu já me apresentei, eu queria fazer a seguinte proposta com vocês. Eu queria que quem tivesse vontade, né, se sentisse vontade, se sentisse acolhido, se sentisse assim, ó, posso falar, e quem não quiser, fico super tranquila, super de boa, assim, respeito. É quem quiser falar, na verdade, né, agora, porque essa é uma mesa de conversa, de diálogo. Como eu disse, eu não sou a dona da verdade, o processo para mim foi de um jeito e para cada um é de um jeito, né? E aí eu pensei o seguinte, ó, a gente abre o microfone, né? E aí a pessoa pode falar o que está fazendo no momento agora, está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, que caminho está pesquisando, né? E o que pretende fazer, se já tem uma ideia de pós-graduação, de pós, depois do mestrado e doutorado. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Tá aí. Agora que são 10h57. Aí eu pensei assim... A Carolina tinha colocado aqui um comentário, né, em relação à tua fala no chat. E esse direito de acessar uma educação superior ainda ganha um caráter de obrigatoriedade em contextos de desigualdades socioeconômicas, como existe no Brasil, como optar por fazer um curso técnico ou seguir uma trajetória que não envolva o curso superior, por exemplo, muitas vezes segue sendo uma opção forçada em função disso. É isso mesmo, Carol. Na verdade,
essa obrigatoriedade, né, na verdade isso tem a ver com a essência, né, a educação, ela caminha, né, o sistema legal, jurídico da educação, né, a lei de base da educação, ela foi criada justamente para que a gente supra esse mercado, né, para que a gente supra essa quantidade de profissionais no mercado e para que dê conta economicamente, financeiramente. E isso deixa de olhar a diversidade como um todo, né, deixa de olhar as opções que cada um de nós tem. Nós não temos, desde o colégio, uma formação em que a gente consiga trabalhar a humanidade das pessoas, né? Então, nós viemos de uma escola de humanidades, que é a PUC, né, das Ciências Sociais, e é isso. Quais são as humanidades? As humanidades também são a minha vontade de não estar no curso superior. Qual é o meu subjetivo, né? Esse subjetivo não é tratado na educação, né? Então, eu percebo muito isso, assim, de como a gente desenvolve essas potencialidades dos nossos alunos, essas potencialidades subjetivas, né? E a gente não pode esquecer jamais que as desigualdades socioeconômicas impedem que muitos alunos da rede pública, principalmente, né? Ensino fundamental e médio, cheguem a usufruir oportunidades, né? A gente tem aqui uma mesa, teve aqui essa discussão, né, do ensino médio, dentro essa foi uma preocupação dos organizadores do evento, né, da academia estar próxima, né, do ensino médio, do ensino público, né, e eu acho que isso é muito importante, nós, enquanto educadores, porque nós somos uma rede de pessoas privilegiadas, né, a gente não pode esquecer o nosso privilégio, né, a gente fala muito isso, o privilégio de poder ter um curso superior, o privilégio de poder estar no mestrado, 2% da população brasileira finaliza o doutorado, 2%, né? 2% acessa o ensino superior de doutorado, no caso, na pós-graduação. Então, a gente, isso é muito cruel. Quantas potencialidades, quantas oportunidades e quantas mentes brilhantes a gente perde tecnologicamente, cientificamente, na educação no Brasil. Quantas descobertas de vacinas, quantas descobertas de caminhos para diminuir a desigualdade e o impacto social na vida das pessoas a gente deixa de bombar, né? De explodir na sociedade. Quantos temas importantes a gente deixa de trabalhar. Então, eu acho que esse nosso papel, como eu falei, eu acredito nas micro-revoluções, né? E as micro-revoluções fazem isso, fazem com que o nosso conhecimento seja compartilhado e a partir desse compartilhamento surge uma ideia, mas eu pensei tal coisa. Então, assim, as redes são muito importantes, o nosso impacto, a nossa saúde mental é muito importante, a gente tem que estar de olho na saúde mental, isso é muito, muito, muito importante neste momento desafiador de pandemia. Obrigada pelo comentário, Carolina. E aí... Posso fazer um comentário rapidinho? Claro, Thay. Eu fico pensando que eu ando bastante pessimista, na verdade, em relação à própria formação, né? E tu falou a questão do privilégio, e eu fiquei pensando até na pergunta, né, da mesa, né? E o depois, eu fiquei pensando, e depois, o que eu faço com esse meu privilégio, né? Como que ele vai, esse privilégio, me ajudar a pagar as minhas contas ou, de alguma forma, me trazer um sustento para o futuro, né? Pensando agora na ciência, na forma como está e na forma também como a gente está vivendo esse caos, né? Que chamamos de pandemia, que chamamos de desvalorização da ciência, da pesquisa e principalmente também do campo da análise social. E aí eu fico pensando muito nesse sentido, talvez eu esteja bastante pessimista em relação ao futuro, mas para mim não deixa de vir essa pergunta, principalmente pensando no meu próprio futuro depois, né? Daqui um ano termina meu doutorado, e aí eu vou fazer o quê, né? O que a gente faz depois de receber essa tese em mãos, né? No meu caso aconteceu isso, né, Thay? Tipo assim, há 2 anos atrás eu finalizei o doutorado, eu tinha bolsa de pesquisa, né? Dedicação exclusiva, não estava divulgando, e em que pese o valor de bolsa é um valor ainda pequeno para dar conta de família, participação em eventos, publicação de artigos que a gente sabe, né? Isso também é uma luta constante. Aconteceu isso comigo, mas claro, no meu caso eu tive outros atravessadores, né? Outras variáveis, digamos assim. Eu tive um bebê com uma necessidade especial, que precisou imediatamente estar em hospital, tive que me vincular a ele, enfim. Mas o que é aquilo que eu falei? A gente voltar à nossa formação, à nossa origem, é muito importante, porque nós temos uma caminhada até o mestrado, doutorado, né? E essa caminhada tem que ser resgatada. Quem sou eu, né? Quem sou eu quando cheguei no mestrado? Quem sou eu quando cheguei no doutorado? Então, resgatar que escolha tu fez profissional
é muito importante. Se eu posso te dar uma ideia, né, da tua pergunta, é isso. Quem é a Thaís quando finalizou o doutorado? Bom, a Thaís é advogada, a Thaís é do direito, a Thaís trabalhava com direito, a Thaís trabalhava com direito social, a Thaís trabalhava com direito de família. Então, eu vou pegar o mestrado, a pós-graduação e vou agora compartilhar na minha área de formação tudo o que eu aprendi, né? Seja na vazão da sala de aula, seja com os meus clientes privados, né? Seja no meu trabalho voluntário na Comissão da Igualdade Racial. Então, assim, eu vou trazer para o mundo essa oportunidade. E isso, a nossa preocupação enquanto pagar as contas vai sempre existir, né? Então, me parece que nesse momento a gente tem que ter primeiro essa nossa mente tranquila, né? Nossa mente razoavelmente tranquila, porque quando os problemas vêm, a gente está desestruturado, né? E de problemas, eu vou dizer para vocês, eu entendo nesses 2 anos, principalmente problemas de saúde, e a pandemia agravou essa situação financeira para muitas pessoas, e no meu caso não é diferente. Eu estou desempregada hoje, né? Então, assim, eu entendo, eu tenho 2 títulos na minha mão, de mestrado e doutorado, estou desempregada. E já ouvi muitas universidades dizendo, a gente só contrata especialista, porque senão eu vou ter que pagar o teto do doutorado, entendeu? Então, assim, é real, não é romântico, é um problema, né? Mas o que me fortalece é estar sempre em movimento, sabe? Seja como uma live, seja como um trabalho voluntário, seja como uma rede, seja como trabalhando com outro colega, tentando fazer a publicação de um artigo, dando um parecer no outro, atendendo uma pessoa que de repente me liga e diz: quero fazer mestrado, não sei por onde chegar, sabe? Esse movimento vai fazer com que a gente não pare, né, de aperfeiçoar o que a gente vem estudando até então, e no meu caso, buscar a advocacia como essa ferramenta, né, de inserção no ambiente de trabalho novamente, né, mas é legítimo, isso é sem romance, né, é bem assim. Carolina levantou a mão e depois o Felipe. Sim, ia comentar que eu sou doutoranda da educação, né? A gente se conhece já, a Thay. E minha formação inicial, eu fiz a licenciatura em Ciências Biológicas e o mestrado já fiz na educação e agora estou no doutorado na educação. E o mestrado eu fiz com bolsa, mas no final ali eu comecei a ter exatamente essa preocupação de, beleza, minha bolsa vai terminar e eu não quis emendar, assim, o mestrado e o doutorado. Então, eu pensei, ok, vai acabar minha bolsa. E aí, né? Tipo, os boletos seguirão chegando. E aí eu fui atrás de outras coisas. Então, agora eu atuo como professora, trabalho numa escola que é privada. Mas, pelo menos no meu caso, de novo, não quero generalizar de forma alguma, mas, né, acho que a gente está aqui para isso, para compartilhar. Eu sinto, sim, muita diferença de ter feito o mestrado e das coisas que eu sigo estudando no doutorado e, por ser uma escola privada, por exemplo, de trazer essa consciência dos privilégios de várias formas para as crianças, tipo assim, quando eu trabalho a questão do lixo, da separação do lixo, lixo seco, reciclável, papá, mas eu sempre procuro trazer alguns vieses, assim, de o que acontece? Por que é importante a gente proteger os cacos de vidro quando a gente quebra alguma coisa, a gente sinalizar que aquilo é vidro? Por quê? Porque tem uma pessoa, um profissional ali e tal. Então, assim, acho que de alguma forma é como eu encontro de trazer um pouco disso que a gente estuda, que é tão lindo na teoria, no mundo ideal, porque vamos enxergar as desigualdades e reconhecer nosso privilégio e usar isso de uma forma para transformar, né? Mas é isso, é passinho de formiguinha, mas eu me esforço pelo menos para trazer isso, assim, né, que eu venho estudando todo esse tempo, mas vou ficar estudando para quê? Para publicar vários artigos e, Carolina Rossi, a maravilhosa. Não, né, sei lá, para mim, pelo menos, não vejo sentido algum nisso, assim. Então, mas isso é complicado mesmo, essa questão de que quando tu tem que, quanto mais títulos tu tem, né, de maior ranking, não sei nem como categorizar, mas a gente tem que ganhar mais por isso, né? E até é justo que a gente ganhe mais por isso, porque de fato tem todo um envolvimento, né, de tempo, de energia envolvido. Mas aí
cai um pouco nessas questões, de que tem locais que vão preferir contratar alguém que é mais barato, né? Então, é complicado. Mas, enfim, pelo menos eu sinto que achei um caminho para tentar colocar isso de alguma forma, assim. Obrigada, Carolina. Passar a palavra para o Felipe. Oi, gente. Deixa eu só abaixar minha mão aqui. Bom dia, todo mundo. Eu sou o Felipe. Atualmente sou doutorando no PPG de Ciências Sociais da PUC, mas o meu trajeto acadêmico começou nas relações internacionais, na graduação. Depois eu comecei o mestrado nas sociais mesmo na PUC e hoje eu estou no doutorado aqui no programa. E eu compartilho muito dessas angústias e inquietações, tanto da Thaís, da Thay, da Carolina, que também trouxe agora por último, porque, e até conversando e com outras pessoas também que estão passando por esse momento, às vezes eu fico pensando que a nossa vida acadêmica, né, começou na graduação em um momento de expansão, né, em um momento promissor, onde era legal entrar na academia e onde parecia ter um futuro brilhante pela frente. Não que não seja possível hoje em dia, né? Não querendo ser essa pessoa completamente pessimista, mas as oportunidades pareciam estar aumentando, né, e estarem mais disponíveis. E daí os anos foram passando e tal, daí entrei no mestrado, já não estava tão legal, aí no doutorado realmente parece que a coisa desandou, assim, no geral. Mas realmente pensando em perspectivas futuras, assim, é muito difícil prever, né? Porque, principalmente se a gente quiser seguir na carreira acadêmica, depende muito de vaga, depende de concurso, depende de processo seletivo, é algo que não está no nosso controle, né? E eu falo mais no meu caso, assim, né? Que eu não fiz uma licenciatura, né? Minha graduação foi um bacharelado, então eu não poderia dar aula no ensino básico. Então, isso limita bastante as possibilidades, né? Mas, realmente, nos últimos tempos, assim, eu tenho tentado fazer um esforço maior de expansão de possibilidades, né? Não sei muito bem como eu estou fazendo isso ainda, mas tentando pensar um pouco além da academia e pensar, tá, eu tenho essa qualificação acadêmica, né, de muitos anos de estudo, mas no que eu posso usar isso para além da academia, né? E acho que isso parte também de uma inquietação bem pessoal, assim, no sentido de... Eu sempre bato nessa tecla aqui nesses dias, né? De não ver muito... Tem o lado da pesquisa, né? Não parecer estar sendo valorizada, mas também o fato de você pensar, tipo, tá, eu estou pesquisando isso aqui, aí depois vai estar bonitinho lá no repositório da PUC, e depois o quê? É isso que a Carolina falou, né? Tipo, as pessoas vão citar meu trabalho, vai ter lá Carvalho 2020 e tá, que isso não vai pagar minhas contas, né? E daí meio que pensando, né, nessas que outras formas eu posso utilizar, não tipo jogar fora tudo que eu aprendi, produzi até aqui, mas utilizar isso para mobilizar atividades de outras maneiras, né? Eu acho que eu sinto muito falta isso de realmente ver um impacto prático, assim, né, do que eu faço e do que a gente faz, né, enquanto pesquisador e pesquisadora. Mas é isso, né? Eu acho que tem, sim, outras alternativas e nos últimos dias a gente conversou bastante com os colegas de isso de realmente tentar expandir os horizontes, né? De ver que outras áreas além da academia às vezes precisam de profissionais das ciências sociais, da educação e atividades de consultoria e meio que tentar ver onde a gente pode se encaixar, né? Porque realmente, tá, a gente está numa situação difícil, é pessimista e tal, mas também às vezes a gente tem que dar uma acordada, assim, né? Eu falo por mim mesmo que é difícil, né? Você, sei lá, tentar se animar e tentar não ser tão pessimista, né? Agora eu entrei no doutorado em 2020, né? Tipo, uma semana depois que começou a pandemia e realmente hoje pensando em retrospecto, ali no fim do mestrado eu estava com duas possibilidades, né? Ou tentar arranjar algum emprego que era completamente tipo, não tinha como prever se realmente ia acontecer ou não, ou seguir no doutorado, que era uma coisa que eu sabia fazer e que provavelmente ia me garantir uma renda pelos próximos 4 anos, né? E meio que fui nesse segundo caminho, assim, meio que
sem pensar muito e meio que focando no agora, né? E eu sempre brincava, tipo, eu tô adiando o desemprego por mais 4 anos. E é isso, né? E acho que, sei lá, acho que esses momentos são realmente pra gente compartilhar, né? Essas angústias, assim, e ver o que cada um tá pensando e como a gente pode transformar essa angústia em ação, realmente. Eu sei que a Thay tem experiência como professora e dá aula em um cursinho popular, e eu acho isso bem legal, e talvez, sei lá, começar a pensar essas outras coisas que a gente faz além do doutorado, né? Como a gente pode mobilizar isso para o nosso futuro pós-acadêmico. Sim. Eu acho bem interessante várias questões que tu trouxe e fiquei pensando, né, na questão que tu disse, que como que a gente faz para transformar também aquilo que a gente está aprendendo na academia, né, em outras formas, né? E aí vai muito também naquilo que a Carolina trouxe, de levar para a escola, né? A pesquisa também e a experiência de pesquisa que ela teve. O que é, eu acho que quando eu entrei também, né, quando eu fiz história, licenciatura em história, sempre foi o plano, né, de levar para a escola, trazer a minha qualificação para dentro da escola também. Mas ao longo da minha formação de mestrado e doutorado agora, também passei por outros caminhos até para abrir um pouquinho mais essa perspectiva de onde que eu vou depois, né? Para além da pesquisa, que é possível também, embora seja difícil, né? E eu acho que qualquer caminho que a gente escolher vai ter os desafios, né? Principalmente agora, mas que eles existem, né? Pensando numa perspectiva mais positiva. Não, isso eu ia comentar bem a ver com isso que tu comentou agora, que eu dou aula de 1º a 5º ano, e que até é meio não habitual, assim, né, ter professora especializada de ciências, mas, enfim, felizmente o colégio investiu nisso, assim. E com os 4º anos, eles iam começar a trabalhar umas questões de busca de informação. Aí foi bem legal, porque tem as professoras tutoras, né, e tem os especializados, eu, o pessoal do inglês, da educação física, artes. E aí eles foram com a professora tutora na biblioteca olhar enciclopédias, que é uma coisa que para eles é de outro mundo, é muito legal, porque eles ficaram fascinadíssimos, assim, com aquele material, assim, eles queriam mais períodos para poder ir, iam no recreio para olhar, assim, né? E aí eu trabalhei com eles coisas que eu só fui entender no mestrado em relação a isso. E aí eu fiz, até tenho aqui o material, casualmente. Eu fiz o material, e aí agora eles estão botando em prática, eles estão escrevendo um artigo científico e eles estão amando, isso que é louco, que às vezes a gente não se dá conta que isso pode ser legal. E aí eu fiz esse material de como identificar uma fonte confiável de informação, e aí a gente foi construindo. Então, olha só, isso é coisa que é tipo vivência de pesquisa, né? Então, às vezes, sei lá, ideias de startups para os amigos. Adri. Mas às vezes pode pensar, né, algo nesse sentido assim de iniciação científica, porque a gente foi numa construção para eles terem no fim, aqui terminava nesse checklist assim. Ah, é claro, né, linguagem para 4º ano, mas então escolher bem os termos de busca, né, que isso era muito confuso para eles, porque às vezes eles achavam umas coisas nada a ver que não respondiam o que eles queriam saber de fato. Quem é o autor da informação? Então, é um blog de alguém emitindo opinião ou é baseado em evidências? Então, olha só, eu fico pensando, teria facilitado um monte minha vida, sabe? Se eu tivesse trabalhado isso no colégio, desde cedo, assim. E até a gente estava trabalhando essa semana, essa eu confesso que me surpreendeu mais, eu achei que eles iam achar um saco. A gente estava falando da estrutura do texto, por que a gente tem que introduzir o texto? Qual a importância da introdução? Não é para dizer, é importante porque eu acho interessante, né? Sei lá, eu fazia uns trabalhos meio assim no colégio, agora eu percebo, porque eu nunca tinha aprendido, né? E eles adoraram e pediram para eu mandar material e tudo. Então, às vezes a gente nem se dá conta quanto isso pode ser rico, né? E até para eles levarem isso adiante na vida, enfim. Até para a gente ter uma noção, né, dos instrumentos de pesquisa, eu lembro que eu entrei no mestrado, que eu descobri o que era um artigo científico. Eu acho que eu na graduação, se eu li partes, que os professores passam partes de texto, né, capítulos de livro, mas não falam de uma estrutura de texto, sabe,
de o que tem e o que não tem num trabalho acadêmico, né? O que a gente pode esperar, como que a gente lê ele, né? Interpreta os resultados. A tua fala me lembrou bastante no cursinho esse que eu dou aula, no cursinho popular. A gente tem uma disciplina de debate e argumentação. E aí, nessa disciplina, a gente propõe temas e pede para eles pesquisarem, né, artigos e dados. E é engraçado que agora eles não falam. Olha, acho que não faz tempo que eles não falam eu acho porque eu acho. Eles falam, não, eu acho porque o dado conforme IBGE, conforme eu sei que eu fico, meu Deus, que lindo. É, exato, eu trabalhei um monte com eles também, de que beleza, a gente pode e a gente vai ter nossas crenças e nossas opiniões. E até porque ali, né, tem crianças de diferentes contextos familiares, alguns que seguem mais alguma fé, né, religiosa, outros não. Então eu sempre trago assim, procurando contemplar todos, eu digo que tá tudo bem, que a gente pode ter, que uma coisa não exclui a outra, mas quando se trata, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo porque é aquilo, a gente tem que trazer para o mundo deles, né? Eles ainda têm muito essa coisa do concreto, a pandemia. Eu, Carol, sou bióloga, falo pra eles, eu sou bióloga, eu fiz iniciação científica em laboratório de imunologia, mas se ano passado eu tivesse entediada na pandemia em casa e eu criasse uma vacina ali num quartinho que eu tinha sobrando nos fundos, minha área de serviço, assim, vocês iam aceitar tomar a vacina? Eles ficaram, sabe, para ir plantando isso, que nem tu falou, e aí, qual é a diferença, né? Por que a gente confia mais quando tem um passo a passo, evidências e tal? Então, é bem isso, bem legal que tu também traz isso, assim, né, para as aulas. Alguém mais quer trazer algum comentário, algum item para nossa discussão do depois, né? Desse depois, desse futuro. Tá sendo derrubada, Adri? Não sou eu. E aí, Adriana, essa aí depois, o que a gente faz depois do mestrado e doutorado? Ai, sei lá, a gente chora, se abraça, faz terapia em grupo. Acho que todas as questões que a gente acabou apontando aqui, né, e passando de alguma forma, eu acho que elas reiteram que, por mais que seja difícil um contexto, né, que é bem desafiador, que a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que tentar seguir nisso, né? E tentar encontrar um espaço onde a gente possa ter uma perspectiva, até em relação àquilo que a gente construiu dentro da pesquisa, né? E nos desenvolvendo, né? Quanto pesquisadores, quanto pessoas críticas, quanto pessoas pensantes, né? Porque é isso também que traz a pós-graduação, embora a gente acaba deixando esses elementos, às vezes, da pós-graduação, porque quando a gente entra, a gente fica publicação, resultado, tese, dissertação, né? E todo esse caminho, às vezes, que a gente vai construindo e todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, às vezes, eles não são também protagonistas, né? Naquele resultado que a gente traz da tese, enfim, da dissertação. Mas eu achei bem interessante todas as questões que a gente apontou aqui, caso alguém queira fazer mais alguma contribuição. Tem uma coisa que eu tenho falado nos últimos dias também, deve parecer até coisa repetida, mas algo que tem me ajudado bastante também talvez me ajude no futuro também, quando acabar o doutorado, é não me ver apenas como um doutorando, sabe? Tipo, isso não é a parte totalmente formadora do meu ser, tipo, eu sou o doutorando e, tipo, é uma das minhas atividades que eu faço e que, por acaso, também paga minhas contas, né? Mas não é só o que eu faço, né? Então você pode, sei lá, buscar outras atividades. Claro que tem toda a questão de tempo, né? Que a gente também tem que encarar o doutorado como um trabalho. Mas é isso, é um trabalho, né? Tipo, se você vê outras pessoas de outras áreas, não ficam, tipo, o tempo todo pensando, tipo, eu sou tal coisa, eu sou coisa, se definindo pelo trabalho, né? E por mais que ainda haja, eu acho que uma visão, principalmente em relação às ciências humanas, né? De que não é um trabalho, que a gente só estuda e ganha um dinheiro ali.
acho que a gente tem que se valorizar enquanto isso, mas ao mesmo tempo não deixar isso nos definir, assim, né? Acho que isso pode acabar até causando mais sofrimento, né? Toda essa questão de pressão por produção e pressão por resultados e tal, e não deixar que isso nos faça esquecer que também é um trabalho. É verdade, Felipe. O só doutorando, né, pode causar esse sofrimento mesmo. O Felipe tem cara que faz terapia também, pra viver isso. Levou um tempinho, mas agora... Eu também. Então é isso, minha gente. Espero que tenha sido um debate ou uma questão enriquecedora de alguma forma para vocês. Tenha suscitado algumas questões e alguns questionamentos, né? Que é sempre isso que a gente quer com as nossas propostas de debates e temáticas. Reitero que o nosso evento ele segue até o final do dia hoje. A gente tem lá no final um GT o 5 e o 6, né? Com a apresentação de trabalho. Até tu tá também, Carolina, né? Hoje, a Adri, tudo. Então, espero vocês até mais tarde. Nos vemos. Obrigada pela participação. Muito obrigada.